pelo mesmo preço, optar por um headset ou uns headphones será uma escolha fácil? Talvez. Boas pessoal, daqui é HatRat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vou estar a comparar o headset Logitech G230 e os headphones Sennheiser HD 429. Eu vou estar a comparar estes dois porque eles custam essencialmente o mesmo em Portugal à data de hoje, na casa dos 60 euros, naturalmente um bocadinho para cima ou um bocadinho para baixo, mediante a loja e a altura em que estejam a ver, mas andará na casa disso. E portanto, são dois produtos diferentes. Um é um headset, tem um microfone incorporado, o outro serão apenas uns headphones. E eu já usei tanto uns como outros tempo suficiente para tirar conclusões, e essas conclusões que eu vou partilhar, e espero que vos consiga ajudar se tiverem a decidir uma futura compra. Portanto, eu vou começar pelos Logitech G230, que é um dos headsets mais vendidos, porque supostamente tem uma boa relação qualidade-preço. Portanto, o unboxing já foi feito há muito tempo atrás, e como eu não ligo para TV na unboxing, com licença, não quero caixa para nada. E portanto, começando pela parte estética, não há muito que lhe diga, é um headset, certo? Tem estas linhas vermelhas, que é da versão estéreo. A versão surround deste headset tem as linhas azuis e vem com um adaptador USB para terem som 7.1 simulado. Isso significa apenas que é no software que é criado o 7.1, de resto são exatamente iguais. Portanto, tal como quase qualquer headset, vem com mais um irritante adaptador, ou melhor, um controlador no cabo. Eu digo irritante porque é a primeira coisa que me costuma incomodar em quase todos os headsets, é terem este controlador que, quando não está pousado nas vossas pernas, pelo menos eu noto isso, vai-se sentir a pressão deste lado, e isso a mim irrita-me. Contudo, nada de especial, um controlador normalíssimo, com mute para o microfone e controle de volume. Uma coisa a notar é que, apesar deste headset ter nas minhas mãos menos de um ano, com uma certa pressão aqui no regulador de volume, eu já sinto que existe uma interferência. Significa que o primeiro ponto de ruptura neste headset, ou seja, a primeira parte a variar aqui, supostamente será isto. E é muito comum em headsets, porque é um ponto fácil para cortar custos na produção. Portanto, este aparelhozinho aqui é de muito má qualidade, como quase sempre é, tenham isso em conta. 3.5mm jack, banalíssimo, e portanto o cabo nada de extraordinário, mas tenham cuidado, este cabo é também um bocadinho irritante. Ao fim de algum tempo temos que o tirar e esticá-lo desta forma como eu estou a fazer, todo até ao fim, porque ele vai começar a enrolar todo com relativa facilidade. 1 ou 2 semanas e ele já começa a enrolar. É definitivamente um ponto negativo. Em termos de conforto, as almofadas são bastante espessas, como se pode ver. O único ponto negativo no início é a almofada superior. A almofada superior, nos primeiros tempos que eu utilizei, criava-me um excesso de pressão aqui, naturalmente, e isso incomodava-me. Com o tempo passou, portanto não posso dizer que será assim para toda a gente, mas para mim foi. Sentimos definitivamente alguma pressão lateral quando colocamos o headset, e para mim estava mais ou menos no ponto certo. Não é demasiado solto para se movimentar sozinho quando vocês rodam a cabeça, ele sair do sítio, tem pressão suficiente para se manter preso, e nunca utilizei mais que 3 horas e pouco seguidas, portanto, e pelo menos durante 3 horas não chegou a criar desconforto.
sendo que estas almofadas permitem uma boa respiração e, portanto, não irá haver problemas de calor aqui. Quanto ao áudio, tanto nuns como noutros, eu testei durante o tempo todo que os tenho, em todas as formas, qualquer utilizador normal vai testar. Portanto, será música, filmes e jogos, naturalmente. E devo dizer, em áudio, primeiro, este headset, apesar das almofadas cobrirem toda a orelha, tem um design aberto. Um design aberto significa que irá permitir que o som externo entre, portanto vocês conseguem ouvir bem o que está à vossa volta e o som que é criado aqui também saia. Portanto, quem estiver à vossa beira, com relativa facilidade, vai ouvir o que vocês estão a ouvir. Isto, ao contrário do que muita gente pensa, não é sinal de má qualidade. Isto é uma opção. Existem headphones ou headsets, tanto faz, com design fechado e com design aberto. O design aberto tem naturalmente este efeito, que é, vão conseguir ouvir bem o que está à vossa volta e poderá interferir ou não com o que vocês estão a fazer, depende. Mas tem um outro efeito, é que vai parecer que o som é criado mais longe, vai atenuar um bocado o efeito de sentirem que o som está a ser criado junto aos vossos ouvidos. Parece que o som vem de mais longe e há muita gente que gosta disto. Principalmente para jogos, costuma ser benéfico, mas como é pessoal, definir som é tão subjetivo que só experimentando, mas tenham isso em conta quando estão a procurar headsets ou headphones. Procurem nas especificações se tem um design aberto ou um design fechado, porque será completamente diferente. Ok? No que diz respeito à qualidade sonora, este Logitech, quando eu estou a ouvir música, tal como quando estou a jogar ou a ver filmes, eu noto que há um bom equilíbrio nos médios, que é o que me interessa principalmente a mim. Os médios é onde irão estar normalmente os sons principais, ok? Portanto, entre os altos, que são os agudos, não é? E os baixos, que são os graves, há um bom equilíbrio entre as três frequências, médias, altas e baixas. Contudo, apesar deste headset não ter um bass, uns graves exageradamente altos, como muitos headsets mais baratos têm, apesar de não ser exageradamente alto, para mim está equilibrado. Quando os graves são mais intensos, eu noto que se misturam um bocadinho com os médios. É um bocado difícil quantificar isto, dizer quanto é que interfere, se é muito, se é pouco, mas eu noto que interfere um bocadinho com os médios e aqui é um pequeno sinal negativo. Mas nada de extraordinário, já experimentei headsets mais baratos de marcas duvidosas e este sem sombra de dúvida que é muito superior a todos esses que eu testei anteriormente, ok? Que nem vale a pena fazer review porque são tão maus. Mas depois temos o Sennheiser por exatamente o mesmo preço, que não vão ter microfone, ok? Portanto, se querem ter microfone e compram um destes, terão que ter um microfone à parte que podem comprar por muito pouco dinheiro, atualmente em Portugal, muitas vezes menos de 10 euros, e um microfone muitíssimo melhor do que aquele que vem em muitos headsets. E, portanto, aqui Sennheiser 429, o meu maravilhoso unboxing, que é o que eu não faço, que eu não gosto de unboxing, caixa, não preciso dela, para efeitos demonstrativos, para guardar assim. Portanto, Sennheiser, primeira coisa, muito mais leves. Há quem goste de headphones pesados e eu não, estes são muito mais leves e isso atraiu-me de imediato. A pressão lateral criada quando colocam o headset é um pouco inferior. Nos Logitech sentem que ele vos aperta um pouco mais, mas o que eu notei aqui é que apesar de apertarem menos, ele por ser mais leve também acaba por ficar no sítio e a não ser que os tirem forçosamente com os movimentos naturais da cabeça, ele não vai sair do sítio onde o puseram inicialmente, portanto tem a pressão ideal. As almofadas são um pouco mais pequenas, mas acho que são
ainda mais confortáveis que os da Logitech. Os da Logitech são um pouco mais rugosas, é um pouco mais rugosa a almofada, esta almofada é muito mais suave. E o cabo, para além de ser, ele parece resistente, isto não dá para descrever muito bem, mas simplesmente quando eu o puxo e quando o dobro, eu sinto que ele é mais resistente, mas é muito mais fino. Também não tem microfone, mas é muito mais fino. E juntando ao facto de ser mais fino e não ter aquele controlador irritante, faz com que, quando estão a usar isto, simplesmente não sentem a presença do cabo, ok? A não ser que o prendam nos pés ou nas mãos ou qualquer coisa. Mas se ele não estiver a prender em lado nenhum, não vão sentir a presença do cabo. Isto é muito importante. A almofada superior, eu não sinto que ela está presente, ao contrário do Logitech, que acabei por não sentir, mas demorou. Estes, desde a primeira vez que eu não senti a presença da almofada superior, simplesmente faz o trabalho dela sem incomodar nada. E passando para a parte do áudio, headphones de design fechado, significa que foram desenhados para isolar o som exterior e evitar também que o som que é criado saia para fora. Portanto, não são completamente fechados, não vão isolar 100% o som à vossa volta, mas vão isolar bastante, ok? Portanto, vão sentir muito mais a proximidade do som, mais uma vez. Isto nem é melhor, nem é pior, é uma opção pessoal. Como, na minha opinião, eles estão num meio termo entre os headphones mais fechados e os abertos, são mais fechados que os Logitech, mas não são completamente, para mim, atingem um perfeito equilíbrio entre essas duas modalidades, mas, mais uma vez, é meramente pessoal. O que eu acho que se destaca aqui, e aqui eu tenho que ser tendencioso, porque eu estou aqui no fundo para dar uma opinião e dou a minha opinião, independentemente dos outros concordarem ou não. Aqui eu tenho que ser tendencioso. Não há comparação possível quando chega puramente a qualidade de áudio entre estes Sennheiser e aqueles Logitech. Principalmente se usarem uma placa de som dedicada ou se aumentarem a amplificação da vossa placa de som, que eu já expliquei no outro vídeo, que vou deixar aqui um link se quiserem saber mais acerca disso. E quando se aumenta a amplificação, estes headphones passam a ser ainda melhores, enquanto que os Logitech passam apenas a dar mais alto. Há uma diferença, significa que estes irão beneficiar, irão aceitar bem amplificações mais fortes de placas de som, enquanto que os Logitech em nada beneficiam com isso. Significa também que há mais potencial aqui, ok? E onde é que eu notei a grande diferença sonora? Podem nem todos notar esta diferença no imediato, mas se forem fazendo testes, irão acabar por educar o ouvido, por assim dizer, e começam a perceber. Tal como os Logitech, esse Sennheiser HD429 tem também um bom equilíbrio entre altos, médios e baixos. Conseguem ouvir bem todas as frequências sem que nenhuma seja exagerada em relação à outra. Mas há aqui um ponto de distinção absurdo, é que principalmente entre as frequências médias e baixas há uma separação clara, independentemente dos graves estarem a ser intensos ou não. Os graves aqui não se misturam com os médios. Podem estar a ter, no caso de estar a ouvir música, terem graves muito intensos, ou no caso de estarem a jogar explosões por todo lado, que em nada vai interferir com o som dos médios, que será onde estão as vozes, os passos e todos esses sons de frequências intermédias. Coisa que os Logitech, apesar de fazerem bem, podiam estar melhor. Aqui, estes também não são os melhores headphones do mundo, mas pelo mesmo preço, a qualidade de som no que diz respeito à distinção entre frequências é muitíssimo superior aqui, ok? As frequências altas são também um bocadinho mais distintas. Se estiverem a ouvir música com muitos instrumentos, é muito provável, foi o que aconteceu comigo, que aqui consigam ouvir sons que não consigam com outros headphones ou headsets, ok? Foi o que aconteceu comigo.
E em termos de utilização a longo prazo, quer dizer, durante várias sessões longas de música ou de jogos, principalmente de jogos, que é quando estamos várias horas sem tirar estas coisas da cabeça, como é que eles se comportam? Em termos de pressão na cabeça, levam definitivamente a minha aprovação. Mais uma vez, tal como os Logitech, raramente eu estou mais que 3 horas e pouco, isto é o máximo que estou sem os tirar, porque acabo sempre de fazer qualquer coisa e tenho que os tirar. E ao fim de 10 minutos, seja o que for, eu esqueço-me que eles estão na cabeça, ok? Portanto, a minha aprovação a 100% em termos de conforto. Há um senão, é que estas almofadas permitem respirar muito menos que os Logitech. Portanto, eu consigo ao fim de meia hora, 1 hora de utilização, e apesar de estarmos no inverno, eu já noto um bocadinho de marcas aqui, que é a gordura natural da pele, não é? Por estar em contacto. Portanto, no verão, eu consigo quase garantir que isto vai ser horrível para longas sessões. Em termos de pressão, sem problema nenhum, aprovado. Em termos de acumulação de suores, o verão ainda está por vir, mas eu tenho a certeza que isto será muito mal para quem sua bastante, ok? Portanto, tem que ter isso em consideração. É um grande senão aqui. Em tudo o resto, para mim, é melhor que os Logitech. Portanto, dando o veredito final, entre estes dois cavalheiros, qual é que eu optaria? A não ser que queiram mesmo ter um microfone de péssima qualidade aqui. Eu já usei este microfone para vídeos anteriores no YouTube e vocês, se virem, vão ver que o som não está assim tão mau quanto isso. Está muito mau porque tenho uma brutal edição depois de gravar, porque se gravarem em direto com isto é simplesmente horrível, ok? E é normal em quase todos os headsets. O microfone nunca costuma ser um grande foco de qualidade nos headsets. Portanto, a não ser que queiram mesmo ter um microfone aqui e que não queiram gastar 7, 10, 15 euros no microfone à parte, com muito melhor qualidade que este, eu recomendo definitivamente, pelo mesmo preço, Sennheiser HD 429. Definitivamente. A não ser que seja para vós uma preocupação o facto de isto não ser muito bom para o verão, por causa do suor que pode aqui acumular, mas isso todas as pessoas são diferentes, uma coisa que eu não posso decidir por ninguém, não posso decidir nada por ninguém, mas neste aspecto, para mim, eu acho que vai ser problemático. Agora, em termos de conforto, qualidade sonora, com o mesmo preço, amigos, HD 429 da Sennheiser bate os Logitech em tudo, ok? E se comprarem os Logitech, aqueles azuis que são os 7.1, lembrem-se que a única coisa que vai mudar é que vai ter um adaptador USB que vai fazer uma simulação 7.1 com exatamente os mesmos drivers que estão aqui dentro, ok? Portanto, o headset em si é exatamente o mesmo, portanto não irão ganhar qualidade sonora nenhuma, apenas uma simulação de 7.1, ok? Portanto, esta foi a minha comparação entre estes dois equipamentos. Qualquer questão, por favor, comentários cá em baixo ou mensagem pessoal que eu respondo, e se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.